Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática Interativa. E no vídeo de hoje nós vamos abordar questões desse último Enem que envolvem porcentagem. Então fica ligadinho que vai começar mais um vídeo e não esquece de compartilhar com seus amigos, deixa logo o seu curtir e acompanha. E essa questão do Enem 2018 diz o seguinte: o gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para esta etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja 75%. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a 10, 15, 35, 40 ou 45. E vamos à resolução desta questão. Inicialmente, nós precisamos saber quanto é 25% das 20 questões que já foram colocadas na urna. E aí vale salientar que 25% é a mesma coisa que 1/4, porque justamente é uma das 4 partes que formam o 100%. Então, basta calcular quanto é 1/4 de 20, ou seja, eu vou multiplicar a fração 1/4 pelo número 20. E aí teremos 1 vezes 20, o próprio 20, dividido por 4. E daí teremos o número 5. Isso quer dizer que das 20 questões, 5 eram do nível fácil. E agora, nós vamos chamar de X a quantidade que será acrescentada de perguntas do nível fácil. Então, nós vamos ter uma nova fração que vai representar essa razão, essa porcentagem. E aí a gente percebe também que os 75% equivale à fração 3/4, porque das 4 partes que formam o 100%, os 75 corresponde a 3 dessas partes. Então, o que nós vamos ter na próxima situação? Nós temos que essa razão entre o número de questões fáceis e o total será igual a 75% ou equivalente a 3/4. Veja bem, haviam 5 questões de nível fácil e vamos acrescentar mais X. Então, o número total de questões fáceis, após acrescentarmos esse valor, será 5 mais X. Aqui embaixo representa o total. Nós tínhamos 20 questões, adicionamos um total de X questões a mais. Então, aqui ficará 20 mais X. E aí temos uma proporção, que é uma igualdade entre razões. E aí, aplicando a regra de 3 simples, nós podemos encontrar essa variável X. Então, nós vamos multiplicar aqui meios por extremos e teremos 5 vezes 4, 20, mais
x vezes 4 ou 4 vezes x, 4x. E isso sendo igual agora a essa outra multiplicação. 20 vezes 3 é 60, mais x vezes 3 ou 3 vezes x, 3x. E aí, agora, no primeiro membro, antes da igualdade, vou deixar apenas termos que têm a variável x. No segundo membro, vou deixar aqueles que não possuem essa variável. Então, eu vou ter aqui 4x menos 3x, que veio lá do outro lado, igual a 60. E vou passar esse 20 aqui para o lado de cá. Então, 4x menos 3x, 1x. 60 menos 20, 40. Então, a quantidade a ser acrescentada, que é justamente esse valor x, deve ser 40. E nessa questão do Enem 2018, temos o seguinte enunciado. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém, taxa do colesterol ruim, também chamado LDL, de 280 mg por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. E aí nós vemos uma tabela com o que seriam os valores para ser considerada uma taxa ótima, próxima de ótima, limite, alta e muito alta. E percebemos que o paciente, já que ele está com 280 mg por decilitro, ele está com essa taxa muito alta. Então, continuando. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. E aí nós queremos saber se após essas duas reduções, como é que está essa taxa de LDL do paciente. Bem, inicialmente vemos que foi reduzido, a taxa de colesterol desse paciente em 25%. Então, se a gente considera 100% o valor inicial, que é esse 280, reduzindo-se 25%, quer dizer que sobrou desse valor apenas 75%. Então, primeiro cálculo, saber quanto é 75% desse valor. Então, teríamos 280, que é esse valor inicial, e para eu achar os 75%, eu vou multiplicar por essa porcentagem, 75%. Mas teve outro decréscimo nessa taxa, que foi uma redução de 20%. Então, se reduz 20%, quer dizer que sobra 80% desse valor. Então, a partir daqui, eu vou calcular 80% desse valor aqui anterior. E aí vamos só fazer algumas adequações. Esse 280 eu tenho que multiplicar por essas duas frações. Mas 75% nós já vimos que isso corresponde a 3/4. Então é uma fração mais simples aí para a gente multiplicar. 80% é a mesma coisa que a fração 8/10. Então, já reduzi um pouquinho também a minha fração aqui. O que é que eu tenho? Esse 280 é o 28 vezes 10, então eu consigo cancelar esse zero que está multiplicando aí
por esse 10 que está dividindo. Então, nós vamos ter o seguinte, aqui na parte do numerador. 28 eu vou colocar aqui como 4 vezes 7. Isso aqui ainda vai multiplicar por esse 3 e por esse 8. Às vezes é bom você colocar como fatores menores, porque aí você consegue cancelar, como é o caso aqui do 4. Então, eu tenho que essa resposta será 7 vezes 3, que é igual a 21, 21 vezes 8, que é igual a 168. E observando a tabela, nós percebemos que a resposta é letra D, ainda está aí nessa faixa considerada alta. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Fica aí acompanhando também os nossos próximos vídeos. Tchau, até a próxima!